Lucas capítulo 10. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia. Certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me tenha deixado de servir sozinho? Dize-me, pois, que me ajude. Responderam-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus. Quem nos orou, né? Então vamos falar da palavra de Deus nessa noite. Meu irmão falou, né, pastor, que eu viajar e eu blackout no carro dele e não pôde chegar em tempo. Também que eu tinha pedido para ele pregar o livro, senão ia ser uma correria de 20 horas. Né? Prezados, nós sabemos que todo edifício, para que ele seja um edifício bom, ele precisa de um bom fundamento, ele precisa de um bom alicerce. E todos os engenheiros eles se preocupam em fazer esse bom alicerce, porque aquele edifício, aquela construção, aquela casa, ela vai durar muitos anos. De vez em quando nós vemos assim uma casa rachada, partida, é porque não foi feito um bom alicerce. E a nossa vida também, prezados. A nossa vida ela precisa de um bom alicerce. Porque muitas vezes vão acontecer coisas conosco se nós não estivermos bem alicerçados, se nós não estivermos bem fundamentados, nós podemos às vezes perder até mesmo a consciência e fazermos coisas descabidas. Nós vemos aqui, prezados, que Jesus ele chegou na aldeia de Marta e Maria. Quando ele chegou ali, Marta convidou para ir para sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria. Maria aceitou-se aos pés de Jesus para ouvir a palavra. Com certeza existiam outras pessoas ali para ouvir a palavra também. E Maria aceitou-se aos pés, quer dizer que ela aceitou ao chão mesmo. Ela não estava preocupada se ele tinha carteira, mas ela aceitou porque ela queria ouvir a palavra do Senhor. E Marta ela estava na cozinha, preocupada com muitos afazeres. E de repente ela entra na sala, onde todo mundo estava ali, Jesus falando. Ela diz: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só. Mas que ela venha me ajudar também, por favor, estou lá lutando. E Jesus então olha para Marta e diz: Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Contudo, apenas uma coisa necessária. E Maria, por irmã, escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Maria queria realmente se deleitar na presença do Senhor. Então, pessoal, baseado nessa palavra, nós queremos falar sobre alguns fundamentos para uma vida cristã vitoriosa. Você quer ter uma vida vitoriosa? Amém? Para termos uma vida cristã vitoriosa, meus prezados, uma coisa bem básica que está nesse texto. Nós precisamos convidar Jesus para a nossa vida, para a nossa casa. Quando Jesus entrou ali naquela aldeia, Marta foi ao encontro de Jesus e o convidou, o recebeu para ir para a sua casa. Eu penso assim, prezados, que existiam ali muitas pessoas que estavam vendo Jesus chegar. Existiam muitas pessoas que moravam naquela aldeia, mas no entanto foi Marta que foi lá e falou: Senhor, eu sei que o Senhor não tem um lugar para ficar aqui, eu quero que o Senhor venha ficar na minha casa. Muitas pessoas perderam a oportunidade de chamar Jesus para a sua casa. E nós vemos, prezados, que com esse convite que Marta fez, ela criou um vínculo de amizade muito forte com Jesus.
de tal forma que a Bíblia diz que todas as vezes que Jesus passava por ali, quando ele vinha para Jerusalém, ele chegava na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Isso criou um vínculo de amizade forte. E Jesus tinha um coração especial para aquela família. Nós sabemos, prezados, quando nós convidamos Jesus para participar da nossa casa, para participar da nossa vida, para participar das nossas preocupações, Ele tem preocupação com a nossa vida também. Veja, quando Lázaro ficou doente, o que aconteceu? As irmãs mandaram um recado para Jesus: venha aqui, porque aquele que você ama, ele está doente, o teu amigo Lázaro, ele está doente. E o que Jesus fez, meus prezados? Por causa deste vínculo que existia, porque aquela mulher um dia convidou Jesus para estar na sua casa, Jesus deixou o lugar que ele estava, embora tenha demorado uns dias para chegar ali para fazer o milagre, porque ele queria um milagre completo. Ele vem e ele fica naquela casa e ele ressuscita o irmão daquela mulher. Jesus tinha um cuidado especial, porque aquelas pessoas convidaram Jesus para estar na sua casa. Pesados, eu acredito que hoje Jesus ele passa ainda na vida de muitas pessoas. Ele passa através de um versículo bíblico, ele passa através de uma pregação, ele passa através de um culto. E quantas pessoas não estão vindo, não estão vendo Jesus passar, estão deixando Jesus ir embora, perdem a oportunidade de convidar Jesus para a sua vida. Mas você, aleluia, o dia que viu Jesus passando na sua vida, perto da sua vida, você disse: eu quero Jesus na minha vida, e você convidou Jesus para estar na sua casa e na sua vida. E Ele tem um cuidado pesado por cada um de nós. Se você clamar ao Senhor, se você tem Jesus na sua casa, na sua vida, se você clamar ao Senhor, se você pedir: Senhor, eu estou precisando do teu socorro, venha até a minha casa, eu estou precisando do auxílio, venha até a minha vida, eu acredito, meus prezados, que Jesus vai enviar o seu anjo, aleluia, porque Ele tem um cuidado. E a palavra de Deus diz, prezados, que Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Jesus, ele está passando e ele espera que cada um de nós, ele espera que você chame ele para estar na sua casa. Louvado seja Deus. Um outro fundamento dos pesados para uma vida vitoriosa é estar aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. Quando Jesus chegou aqui naquela casa, quem foi que sentou-se aos pés de Jesus? Maria. Maria foi e sentou-se aos pés de Jesus. Ela não procurou uma cadeira, mas ela sentou-se aos pés e ela estava absorvida, ouvindo a palavra do Senhor. Para Maria, meus prezados, não existia uma outra coisa mais importante para fazer naquele momento, naquela hora, do que ouvir a palavra do Senhor. Enquanto Marta estava achando que existia uma coisa mais importante para fazer, Maria estava ali aos pés de Jesus, dizendo: eu quero receber a palavra. Então, prezado, não adianta nós convidarmos alguém para vir na nossa casa. Você já pensou se você for convidado para ir na casa de alguém e essa pessoa chama você e diz: olha, senta aqui na sala e eu vou ali na cozinha, eu tenho algumas coisas para fazer, nem fala se vai fazer uma surpresa ou não, mas deixa você aqui na sala, quem sabe deixa você com as crianças, e as crianças ficam ali do seu lado, e você fica ali esperando e aquela pessoa não vem. O que você vai fazer? Você vai dizer: eu estou incomodando aqui. Eu estou incomodando e eu vou embora. Mas Maria não, meus prezados. Ela ficou ali aos pés de Jesus, ouvindo a palavra do Senhor. Eu já ouvi pregador dizer que Maria, ela era assim mesmo. Ela era mais contemplativa. Ela era mais pacata. Marta já era mais agitada.
E Maria realmente era uma pessoa assim, era a sua personalidade estar ali aos pés de Jesus, estar quieta, como tem muitas pessoas que estão assim. Mas veja, prezados, que quando precisou agir, certa ocasião, ela agiu. Uma outra ocasião que Jesus estava ali na sua casa, o que ela fez? A Bíblia diz que ela pegou um vaso de alabastro, com um perfume precioso, e ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Ela não era uma pessoa simplesmente pagada, que gostava de estar contemplando, que gostava de passar a responsabilidade dos outros. Não. Ela estava sempre atenta àquilo que Jesus gostaria que ela fizesse. E ela ungiu Jesus com um unguento precioso. O domingo de manhã da ressurreição, quando todos os discípulos, quem sabe, estavam com medo, quando todos os discípulos, quem sabe, naquela madrugada, estavam dormindo ainda, aonde está esta Maria, meus prezados? Esta Maria, ela está saindo de madrugada da sua casa para ir ao encontro de Jesus, para ir ao sepulcro de Jesus, para visitar Jesus, para ser a primeira pessoa a visitar aquele domingo de manhã. Ela não estava pagada, ela não estava parada, ela estava agindo porque ela sabia que para cada momento da sua vida ela precisava fazer aquilo que era necessário. Naquele domingo de manhã, ela estava indo ao sepulcro de Jesus para trazer ali para o Senhor as especiarias dos bálsamos. Então, prezados, Maria, ela sabia que aquele momento era importante e ela não deixou de estar ali ouvindo a palavra de Deus. Não sei se você já ouviu falar de Susana Wesley. Era uma mulher, era mãe de John Wesley, de Carlos Wesley. Essa mulher, ela dedicava um período de tempo da sua vida, todos os dias, para orar ao Senhor e para ler a palavra. A biografia dela diz que ela, depois que colocava os seus filhos para dormir, ela ia na presença do Senhor e ela investia o tempo da sua vida na presença do Senhor. Aí você pode ser que ela fazia isso porque ela tinha poucos filhos, mas ela tinha 19 filhos para cuidar. E não deixava de estar na presença do Senhor, não deixava de estar aos pés de Jesus, colocando a sua vida para que o Senhor viesse ao seu encontro, para que ela pudesse ser abençoada e toda a sua atividade na sua casa, o cuidar daqueles 19 filhos, não consumisse totalmente as suas energias e ela pudesse fazer aquilo com carinho e louvar o Senhor Deus. Prezados irmãos, que nós possamos discernir na nossa vida o momento que nós estamos vivendo. Se é o momento de estar aos pés do Senhor, se é o momento de ouvir a palavra de Deus, se é o momento de orar, nós precisamos saber que existe um momento e quem sabe aquele momento passará. Muitas vezes, prezado, nós vemos pessoa na igreja, em vez de estar atento à palavra de Deus, está brincando, em vez de estar atento à palavra de Deus, escolhe o momento da pregação para ir ao banheiro, para ir tomar água, para conversar com o vizinho, além de se auto-distrair, distrai a pessoa que está também ao seu lado, não aproveita o momento. Mas, meus prezados, Maria, ela estava aos pés do Senhor Jesus e a sua vida estava sendo edificada pelo Senhor. E cada dia, prezados, nós possamos discernir o momento que nós estamos vivendo. O outro fundamento dos prezados para uma vida cristã vitoriosa é saber ouvir as críticas. Geralmente, a gente não gosta de crítica, né, pastor? Não, críticas às vezes não são bem-vindas. Mas nós vemos aqui que Marta, ela entra ali na sala e ela critica não somente a sua irmã, mas critica o próprio Senhor. Senhor, não se te dá. Se manca, Senhor. Eu estou aqui trabalhando na cozinha sozinho, ela escolheu, mas eu estou aqui.
Porque tem pessoas que são assim, né? Elas escolhem levar um fardo pesado, depois reclama de estar levando um fardo pesado. Maria estava ali nos pés do Senhor e ela reclama: Senhor, manda que a minha irmã venha me servir também, venha ajudar aqui para servir a mesa. Então, prezados, nós precisamos tomar cuidado e saber ouvir as críticas. E nós, como nós vamos saber se as críticas são boas ou são ruins? Porque existe a crítica destrutiva e a crítica construtiva. Como você vai saber que aquela crítica que você está recebendo daquela pessoa é uma crítica construtiva? Você vai olhar como aquela pessoa age com você. É aquela pessoa que está ao seu lado. É aquela pessoa que, quando você precisa dela, ela não te deixa na mão. É aquela pessoa que contribui com alguma coisa e o dia chega em você e fala alguma coisa. Ou é aquela pessoa que não ajuda em nada? É aquele irmão ou aquele parente seu que, se um dia precisar dele, não vem ao seu auxílio. Se você precisar fazer uma mudança, ele não aparece, mas ele está pronto a criticar. Então, prezado, para nós sabermos se as críticas elas são construtivas ou destrutivas, nós precisamos saber a ideologia das pessoas. Nós precisamos saber o que a pessoa crê também. Se é uma pessoa do mundo, se é uma pessoa que não tem fé em Deus, e ele está criticando o seu comportamento na igreja, ele está criticando a sua vida com Deus, ele está falando a respeito daquilo que você está falando, fazendo, ele está dizendo que você é um fanático, ou se essa pessoa é uma pessoa cristã. Não é somente um cristão, mas é uma pessoa que ele está ativo, é uma pessoa que faz as coisas para Deus. Então é necessário sabermos a ideologia da pessoa. Quando essa Maria estava ungindo Jesus, a Bíblia diz que quando ela ungiu Jesus com aquele unguento, aquele perfume exalou em toda a casa, e teve ali um discípulo que criticou aquilo que Maria estava fazendo e disse: por que este desperdício? Por que não pegou esse perfume, vendeu e deu dinheiro aos pobres? Nós podíamos vender esse perfume por 300 denários e nós poderíamos ajudar os pobres com esse dinheiro. Mas qual era a intenção de Judas? A Bíblia diz que ele era ladrão e ele pegava o dinheiro que se lançava na bolsa, e ele era tesoureiro do grupo. Ele pegava o dinheiro que estava ali, ele roubava, ele consumia. Então, qual era a intenção de Judas Iscariotes? Era que tivesse mais dinheiro na bolsa, para que ele pudesse roubar, para que pudesse tirar mais, que as pessoas nem percebessem o que estava acontecendo. Então, nós precisamos saber, nós precisamos discernir o que existe por trás daquela crítica, o que existe por trás daquela palavra que a pessoa está falando. Precisamos conhecer a ideologia, a crença da pessoa. Nós estamos estudando aqui na quarta-feira. Na semana passada foi entrado um assunto em que Paulo foi advertido a não ir para Jerusalém. Foi até profetizado: não vai para Jerusalém, Paulo. Vão te amarrar, vão te prender. Os irmãos choraram, lançaram o pescoço de Paulo e choraram. Paulo não vai para Jerusalém, você vai ser preso. O profeta havia vindo da Judéia, ele sabia do que estava acontecendo, ele sabia dos assuntos que estavam acontecendo na Judéia, e ele disse: vão prender você e vão pregar você. E Paulo disse: não vou. E o que aconteceu, prezados? Paulo chegou em Jerusalém, foi discipular no templo, um voto, foi preso, foi espancado. Se o soldado romano tivesse intervindo ali, ele teria sido puxado, e depois ele foi preso. Ele ficou mais de 2 anos preso. Por causa do quê? Porque ele foi para Jerusalém. Será que o Senhor tinha mandado para Jerusalém? Será que era necessário ir para Jerusalém? Ou era realmente uma teimosia disso? Eu faço aquilo que eu tenho que fazer. Nós não sabemos, irmãos, mas o que nós sabemos é que o resultado da ida dele para Jerusalém foi um resultado negativo. Aí nós vamos ver
o que os irmãos que estavam predicando, que estavam falando para Paulo ouvir, nós vamos ver que eles estavam querendo bem de Paulo, estavam querendo que ele não passasse por aquilo. Então, prezados, para nós termos uma vida cristã vitoriosa, temos um fundamento. Você preste atenção nas críticas das pessoas. Não diga, não vou ouvir essa pessoa, não quero saber dessa pessoa. Essa pessoa nunca fala bem de mim, mas preste atenção. E a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo fala: examinai todas as coisas e retente aquilo que é bom. Analise o que a pessoa está falando. Não rejeite de pronto o que a pessoa está falando, porque quem sabe existe aqui alguma coisa que está te alertando para, quem sabe, você não entrar num problema muito maior ainda. Então é necessário, prezados, para termos uma vida cristã vitoriosa, nós precisamos saber ouvir as críticas. O outro fundamento, prezados, para uma vida cristã vitoriosa é neutralizar as ansiedades da nossa vida. Quanta ansiedade às vezes nós temos, quantas preocupações às vezes nós temos, e às vezes nós alimentamos. Quando Maria foi reclamar para Jesus que a irmã dela viesse ajudar, o que Jesus fez? Jesus disse: você está ansiosa, você está preocupada com muita coisa, mas, no entanto, uma coisa só é necessária. Então, prezado, nós vemos que a ansiedade, muitas vezes, leva uma pessoa a agir precipitadamente. Se você analisar bem o que aconteceu neste momento, quando Marta entra ali naquela sala, vamos idealizar aqui agora, Jesus naquela sala cheia de pessoas, gente sentada no chão, e Jesus falando a palavra, e as pessoas absorvidas, voltadas completamente para Jesus, querendo ouvir a palavra. De repente surge lá na porta uma mulher gritando: ei, Senhor, o que está acontecendo? Eu estou trabalhando sozinho. Veja só, prezados, ela agiu com precipitação. Ela poderia ter esperado o momento certo. E assim, meus prezados, acontece na nossa vida. Quando estamos ansiosos, nós agimos com precipitação. Eu tenho uma irmã que já por 3 vezes eu impedi que ela viesse embora de São Paulo para cá. Que ela se divorciasse do marido, largasse o marido lá e viesse para cá, porque ela não aguenta ficar morando mais aonde ela está. Eu não aguento ficar mais nesse lugar, esse barulho, os vizinhos e um monte de coisa extra que ela reclama. E eu já por 3 vezes persuadi ela a não deixar eu divorciar do marido e ir embora. E graças a Deus ela tem se aquietado. E o pior de tudo, meus prezados, agora vem o pior de tudo. Ela puxa de uma perna e ela puxa de braço. Ela tem problemas de saúde, ela sofreu um AVC e ela é parcialmente paralítica. Vai deixar o marido, vai deixar a casa, vai deixar neto, vai deixar filho, vai deixar tudo lá. Vai perder aquela convivência para vir morar sozinha, numa casa aqui sozinha, num lugar. Ela vai ter que ir ao mercado. E por 3 vezes, meus prezados, isso ela quer fazer por quê, prezados? Por causa da sua ansiedade. Quantas pessoas, por causa da ansiedade, têm feito coisas que desagradam a Deus? Jesus disse: olha, não é por causa da vossa ansiedade que vocês vão conseguir mudar, aumentar um cômodo ao curso da vossa existência. Precisamos nos aquietar. E o que diz a palavra de Deus? Para nós colocarmos o fim da ansiedade, nós devemos levar diante de Deus as nossas petições pela oração e pela súplica. Nós precisamos primeiro colocar diante do Senhor, dizer para o Senhor: Senhor, eu estou querendo tomar essa atitude,
mas eu não estou em paz, eu estou ansiosa, eu estou querendo fazer isso, mas eu não tenho segurança, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Então, ore ao Senhor sempre, coloque diante do Senhor. E a melhor atitude de dois é o quê? Esperar. Esperei com paciência no Senhor. Aleluia. É esperar, não é orar e tentar agir, não é orar e começar a fazer alguma coisa, porque de repente você está orando, ansioso, ansiosa, e você vai praticar, vai fazer aquilo que está errado. Então, prezados, para neutralizar as origens da ansiedade, é orar e é esperar no Senhor. Marta falou o que ela quis, né? Ei, Senhor, estou aqui trabalhando sozinho. E Jesus sabe que você está ansiosa. Você já percebeu quantas vezes nós erramos por estarmos ansiosos em fazer alguma coisa? Então é descansar no Senhor, é esperar no Senhor. E em último lugar, irmãos, um outro fundamento para a nossa vida é saber fazer boas escolhas. Quantas vezes você fizer uma retrospectiva na sua vida, e eu na minha vida, nós vamos ver, errei naquela escolha. Não devia ter feito daquele jeito. E as nossas escolhas, irmãos, tudo aquilo que nós fazemos, elas vão repercutir no futuro da nossa vida e no futuro das pessoas que estão sob a nossa influência. Não existe jeito. Nós vamos ver coisas acontecendo. E a vida, meus pesados, ela é feita, ela é construída de escolhas. Não acredite em fatalismo. Tem pessoas que acreditam em fatalismo. Não, as coisas vão acontecer desse jeito. Existe um karma que a pessoa tem que passar dele. Outros dizem, é o destino, você tem que cumprir este destino. Existe um fatalismo religioso. Ah, meu irmão, não adianta você orar, porque se Deus quis desta forma, isto vai acontecer. Existe um fatalismo secular, que as pessoas dizem que a pessoa tem que cumprir o karma na vida dele, ele tem que passar por aquilo. Se ele é um mendigo, é o karma que ele tem que passar. Se ele é rico, é porque o universo conspirou a seu favor, porque ele é rico, ele é bem sucedido. Mas se você ver, prezados, todas as pessoas, elas tiveram que fazer uma escolha. E a nossa escolha vai determinar o nosso futuro. A sua escolha vai determinar o que vai acontecer no futuro. Escolhas de pessoas no passado estão influenciando a nossa vida hoje. Quer ver? A escolha de Adão e Eva influenciou e influencia a nossa vida hoje. Deus colocou o casal no jardim do Éden. Deus disse, olha, vocês podem comer de todas as árvores que existem no jardim, mas existe uma árvore que eu coloquei lá no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é uma maçã, não, não é uma macieira, não. É algo misterioso que Deus colocou lá no meio do jardim. Era algo que não podia ser tocado nem comido. Deus falou para Adão, quando Eva veio, Adão falou para Eva, olha, aquela árvore lá, nós não podemos nem tocar naquela árvore. Portanto, não se aproxime daquela árvore. Porque Deus falou para ele, que no dia que nós comermos daquela árvore, nós vamos morrer. E de repente, um dia Eva estava passeando sozinha no jardim, deixou o Adão de lado, deixou eu cuidar um pouco da minha vida, que meu marido disse vida lá, e foi lá justamente perto da árvore, foi pertinho da árvore, e alguém estava lá, a serpente, Satanás entrou na serpente e começou a falar com Eva, disse para ela que nada, é que Deus não quer que vocês sejam sábios, Deus não quer que vocês sejam igual a Ele,
conheça o bem, conheça o mal. Toma, vai ser gostoso, vai ser maravilhoso. Fez uma escolha, pessoal. Sabia o que era certo e sabia o que era errado. Sabia o que deveria fazer e sabia que não podia fazer, mas fez uma escolha, escolheu. E hoje, meus prezados, nós sofremos, você e eu, nós sofremos as consequências das atitudes erradas dos nossos primeiros pais. Nós estamos debaixo de maldição, nós estamos prontos a um dia ou outro morrermos, nós estamos envelhecendo, nós estamos nos acabando por causa do quê? Por causa da desobediência, porque eles decidiram fazer aquilo que eles queriam fazer. Prezados, muitas vezes é assim na nossa vida. Mas eu queria dizer para você, prezados, que como Adão nos trouxe o pecado e morte, existe um, pela sua obediência, nos trouxe a vida. Aleluia. Jesus Cristo venceu o diabo, Jesus Cristo venceu a morte. E hoje nós podemos decidir. Hoje o homem pode fazer a escolha. Vai continuar debaixo da maldição de Adão, vai continuar no pecado, vai continuar escravo, ou vai receber a Jesus como Salvador da sua vida, para se livrar da morte, para se livrar do pecado e para receber a vida eterna. Hoje nós podemos escolher. Aleluia. Você não pode mudar o seu passado. Eu não posso mudar aquilo que Adão fez no passado. Nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos mudar o nosso futuro. Nós podemos mudar o futuro daqueles que estão ao nosso redor. Nós podemos mudar o futuro de pessoas que estão sob a nossa influência, pela nossa atitude de receber Jesus, de rejeitar as obras das trevas, de receber aquele que sofreu na cruz do Calvário, dando a sua vida, e rejeitar aquele que no jardim do Éden tinha tudo, mas ele perdeu porque deu ouvidos ao diabo. Nós podemos, prezados, hoje escolher para que nós tenhamos uma vida firme, uma vida bem fundamentada, para que tenhamos a vitória. Que cada dia, meus prezados, nós possamos fazer boas escolhas. Maria, ela escolheu estar aos pés de Jesus. Sabia que tinha tarefa na cozinha, ela sabia. Ela sabia que tinha comida para fazer, mas naquele momento ali ela resolveu escolher estar aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Prezados, faça boa escolha todo dia da sua vida. Quando chegar domingo à tarde, você diz: eu vou fazer a escolha de ir para o culto, de louvar ao Senhor na sua casa. Chega quinta-feira, eu vou para o estudo bíblico, porque lá eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu não vou ficar aqui ouvindo o mundo, a televisão, o celular. Eu vou para a igreja, porque lá eu vou estar ouvindo a palavra do Senhor. Jesus disse: eis que estou convosco, aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus pode ministrar na sua vida, quem sabe aquilo que você não esperava, porque você fez a escolha. Eu vou estar aos pés do Senhor Jesus. Prezados, quando fazemos boas escolhas, nós ignoramos o fatalismo do destino e nós sabemos que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Aleluia. Que nós possamos, meus pregados, procurar sempre o bom fundamento da nossa vida. E o bom fundamento é você chamar Jesus para a sua vida. Chamar Jesus para toda e qualquer circunstância da sua vida. É você estar aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. É você não dar ouvidos às críticas destrutivas
mas saber selecionar, saber ouvir aquilo que vem do Senhor, mesmo que muitas vezes você não está concordando, mas é momento de refletir para saber se aquilo vai trazer uma edificação, vai trazer uma bênção. Sim, meus prezados, em cada dia da nossa vida, vamos fazer boas escolhas, porque as boas escolhas agradam a Deus. Aleluia. As boas escolhas não nos traz arrependimento no futuro. Não, as boas escolhas. Nós não vamos nos arrepender por termos feito boas escolhas. Faça boas escolhas que o Senhor está olhando para você. Aleluia. E verás que Ele vem ao seu encontro. Quando Marta resolveu convidar Jesus para sua casa, quando ela precisou de Jesus, Marta e Maria precisaram de Jesus, Jesus foi chamado, e ele veio e ele fez um grande milagre, aleluia. E Jesus vai fazer um grande milagre na nossa vida, se nós cada dia sabermos fazer boas escolhas na presença do Senhor. Que Deus abençoe, meus pesados. Que o Espírito Santo possa iluminar nosso entendimento e nosso coração. Amém? Baixe a tua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e santo, nós louvamos, Senhor, pela tua palavra, pela ministração do Senhor. Queremos cada dia que o Senhor esteja conosco. Queremos ouvir a tua palavra, a tua voz. Queremos estar aos teus pés, Senhor. Ainda que muitas vezes tenhamos ansiedade na nossa vida, mas queremos colocar diante da presença do Senhor através da nossa oração, da nossa súplica, para que venhamos, ó Deus, vencer toda ansiedade, meu Pai. E ainda que sejamos criticados pelas pessoas que não nos querem bem, pelas pessoas que querem nosso mal, o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a termos um ouvido surdo, meu Pai, e não ouvirmos aquilo que vem para nos destruir, mas ao mesmo tempo termos um ouvido bem aberto para ouvir aquilo que nos vem da parte do Senhor, pelos irmãos, para aqueles que muitas vezes estão ao nosso lado. Que o Senhor possa nos ajudar em cada momento da nossa vida. Senhor, muitas vezes estamos na dúvida e não sabemos fazer a boa escolha. Mas eu sei que o Senhor pode nos iluminar, eu sei que o Senhor pode agir, eu sei que o Senhor pode nos ajudar para que não venhamos nos arrependermos no futuro de escolhas erradas, de más escolhas que fizemos durante a nossa trajetória, e possamos chegar no final da nossa vida e agradecer ao Senhor, aleluia, pela vida que o Senhor nos deu, e no momento de decisão, nós fizemos a escolha certa e o Senhor nos abençoou, o Senhor fortaleceu, o Senhor ministrou na nossa casa e a nossa vida foi abençoada, meu Pai. Teu Espírito Santo vai testificar e vai trazer paz ao nosso coração. Abençoa cada vida aqui, Senhor. Se existe alguém aqui ansioso, possa colocar diante do Senhor em oração. Se existe alguém aqui tentando tomar uma decisão, fazer alguma coisa, meu Pai, estende a tua mão e me orienta para que a escolha seja uma boa escolha. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos falar com o pastor. Pastor, eu vou ungir o pessoal me ajudar.